Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, se vocês estão ouvindo isso é porque eu ainda tô longe e ocupado por um tempo. Então esse é um dos episódios gravados que eu falei pra vocês que ia ser um pouquinho mais curto. Então assim, espero que esteja tudo bem, eu acho que tá tudo bem sim. Não fiquem preocupados, se fosse alguma coisa mais séria eu já teria avisado antes. Então podem ficar bem tranquilos com isso, tá bom? Talvez seja falta de tempo, talvez seja alguma viagem que eu tenha tido feito. Tem que fazer, né? Então fiquem bem tranquilos, tá bom? Que aqui tá tudo dominado. E lembrando, galera, eu quero iniciar já agradecendo aqui aos patrões, que provavelmente eles sabem o porquê que eu tô gravando esse podcast. Então, gente, obrigado mesmo pelo todo o apoio de vocês. E se você quiser também se tornar um dos apoiadores, é só acessar o Catarse, o Apoia-se ou o Patreon, e você vai ajudar aqui o projeto a continuar existindo, tá bom? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Minha filha começou a falar sobre o Sr. Mugg em seu quarto aniversário. Meu irmão e eu morávamos do outro lado da rua e fizemos a festa na casa dele, já que ele tinha dinheiro para uma piscina e eu não. Naquele dia, a mudança foi indicada por um pequeno puxão na calça. Virei-me para ver os lindos olhos castanhos de Melissa, minha filha. Ela olha para mim e disse que o Sr. Mugg queria vir para casa com a gente. Ajoelhei-me para perto do seu nível. Perguntei quem era aquele. Ela olhou em volta como se estivesse procurando por alguém. Ela disse que era um novo amigo dela, mas que naquele momento ela não conseguia achar ele. Ela achava que ele deveria ter ido pegar um casaco. Eu percebi então que meu bebê tinha seu primeiro amigo imaginário. Assenti entusiasticamente. Claro que pode! O Sr. Mugg é mais do que bem-vindo em nossa casa sempre que quiser. Eu não pensei nada sobre o Sr. Mugg na hora. Embora as coisas na casa tenham ficado estranhas depois disso, e muito disso tinha a ver com o Sr. Mugg. Ela insistia em deixar a janela aberta todas as noites, e o Sr. Mugg nunca parecia querer estar no quarto comigo. Toda vez que eu perguntava onde ele estava, ela dizia algo como ele foi para casa passar o dia, ou ele decidiu dar uma volta no quarteirão. Uma vez eu perguntei brincando se ele não gostava de mim. Ela olhou para mim magoada e disse que não, o Sr. Mugg me amava muito. Ele só era um pouco tímido. Isso continuou por um ano. O único problema era que quanto mais tempo passava, mais imersiva ela ficava no Sr. Mugg. Ela mudou muitas partes de sua personalidade, o que ela disse ser algo que Mugg queria para ela. Minhas emoções eram confusas, preocupação e frustração. Ela passava mais tempo sozinha, optando por se trancar em seu quarto com ele, ao invés de passar seu tempo lá fora. Ela recusava certas coisas que amava, e era difícil fazê-la ir ao shopping comigo. Eu tentava levar ela para casa da mãe nos fins de semana, mas se eu conseguisse levá-la assim que ela tivesse um ataque enorme, eu recebia uma ligação em poucas horas da minha ex-esposa, insistindo muito que eu a pegasse. Ela estava fora de controle naquele momento. Ela tinha destruído a casa da mãe em várias ocasiões antes que ela finalmente jogasse as mãos para cima e gritasse: "Droga, pegue sua filha e saia da minha vida." Ela segurou a cabeça envergonhada enquanto eu explicava, enquanto eu tentava conter minha raiva, que o que ela fez foi totalmente errado. Ela continuava dizendo que o Sr. Mugg disse que era a única maneira dela ficar comigo. Eu estava cansado, mas estava muito preocupado. Eu queria muito levá-la ao médico, mas o divórcio nos deixou quebrados e sem seguro algum. Silenciosamente, eu esperava que ela superasse isso. Uma manhã, acordei e vi que Melissa estava completamente vestida. Na maioria das vezes, ela optava por pijamas. Eu perguntei casualmente e o mais leve possível qual era a ocasião especial. Ela nunca tinha surtado e destruído nossa casa, mas eu ainda me encontrava com medo de minha própria filha. Ela olhou para mim e disse que o Sr. Mugg queria brincar lá fora hoje. Eu a senti aliviado que ela ficaria lá fora em vez de trancada. Eu decidi que lavaria a louça para poder ficar dentro de casa e ainda vê-la brincar no quintal. Eu não consegui desviar o olhar por mais de alguns minutos, mas quando olhei de volta, ela tinha sumido. Corri para fora, gritei o nome dela, mas não tive resposta alguma. Eu liguei para a polícia e imediatamente uma busca foi iniciada. A cada hora que passava, eu orava a um Deus que eu não acreditava totalmente. Eu orava para que essa fosse apenas uma das muitas ocorrências estranhas, mas inofensivas. Horas se transformaram em dias, então semanas, meses, meio ano se passou e não havia sinal de Melissa. Às 2h37 da manhã de uma noite anormalmente quente de outubro,
uma ligação chegou à delegacia de um homem alegando ter visto alguém carregando um corpo pelo seu quintal. A polícia o pegou em flagrante. Homem mais velho, provavelmente na casa dos 40 anos. Óculos grossos, corpo magro. Nada de especial nele, além do fato de que o corpo que ele estava tentando enterrar era o da minha pequena Melissa. Eu tenho certeza de que você não quer os detalhes sangrentos e eu não estou disposto a revivê-los. Ela estava tão magra e machucada que mal estava reconhecível. Fui chamado para ir até a delegacia e meu irmão me acompanhou. Eles queriam ver se eu conseguia reconhecer o cara. Meu irmão agarrou minha mão com força, provavelmente lutando contra as lágrimas, enquanto olhávamos para esse homem estranho por trás de um espelho estranho. Tudo parecia um episódio ruim dessas séries americanas. O detetive Lorenzo olhou com simpatia nos olhos e perguntou se eu conhecia aquele homem. Eu balancei a cabeça e disse que eu nunca o tinha visto em minha vida. Meu irmão olhou para mim confuso e perguntou do que eu estava falando para eu não mentir para eles. Minha cabeça estava tão confusa que levei alguns momentos para perceber o que foi dito e responder que eu nunca tinha visto aquela pessoa antes. Ele pareceu um pouco bravo comigo e perguntou se eu estava brincando, que aquele cara tinha saído e entrado na droga da minha casa no último ano inteiro. Esse foi o ponto de inflexão. Mais tarde, sentei-me em uma mesa de metal em frente ao detetive Lorenzo. Seu tom mudou de simpático para acusatório. Ele olhou para mim com as sobrancelhas arqueadas e perguntou como eu conhecia Thomas Mooney. Ele empurrou uma foto do homem que matou minha filha para o outro lado da mesa. Eu balancei minha cabeça, quase perplexo demais para falar. Eu disse que não conhecia aquele homem. Ele se levantou rapidamente, batendo as mãos na mesa. Sim, isso definitivamente parecia um episódio ruim de série americana. Ele disse que aquele homem esteve na minha casa. As pessoas o viram andando por todo lugar comigo e com minha filha. O meu próprio irmão tinha visto aquele homem entrar e sair de casa. Eu acho que foi nesse momento que fiz a conexão. Mooney, Moog. Não tinha jeito. O Sr. Moog era imaginário. Não era possível que um homem pudesse ter me evitado estando na minha casa com minha filha por 1 ano. No entanto, a evidência estava lá. A vigilância do bairro instalou câmeras de vigilância alguns anos antes de nos mudarmos. A filmagem mostrou o Thomas Mooney, um homem que eu nunca conhecia até vê-lo naquela sala de interrogatório, rastejando pelas janelas da minha casa, principalmente pela janela do quarto de Melissa. Caramba, ele até entrou e saiu pela porta da frente várias vezes. Eles perguntaram a algumas pessoas da comunidade se elas o viram. A maioria sentiu solenemente. Todos presumiram que ele era um parente, um amigo da família. Ele sempre seguia a distância e eu nunca pensei em olhar por cima do ombro. Eu nunca o tinha visto. Eu nunca o vi. Droga, mas eu era o culpado. E essa culpa eu carregaria para sempre, por toda a minha vida. Whispers in the night, shadows playing tricks. I saw her talking to her, fingers grasping the nicks. Thought it was all in her head, just innocent dream. Little did I know, life staring at its seam. She called him her friend, laughed with a ghost. In the corners of my mind, I was the blind host. Her giggles turned to screams, silence so mean. Never believed the truth in what I had seen. She called him her friend, laughed with a ghost. In the corners of my mind, I was the blind host. Her giggles turned to screams, silence so mean. Never believed the truth in what I had seen. Imaginary friend ain't so fake. Stole her breath, left me awake. Eyes wide open, heart cold steel. Real was the lie he did reveal. Piano's keys echo mournful cries. In the hindsight now, where the reason lies. Her stories turn to mysteries, unsolvable games. Never saw the monster behind those innocent names. Her room now empty, echo of goodbye. Struggle to understand, still questioning why. For
Foresight's a curse when the hindsight's late. Real was lurking, we accept our fate. Imaginary friend ain't so fake. Stole her breath, left me awake. Eyes wide open, heart cold steel. Real was the lie he did reveal. Echo of goodbye. Struggle to understand, still questioning why. Foresight's a curse when the hindsight's late. Real was lurking, we accept our fate.